Seja a paz do Senhor com todos que nos escutam neste momento. Estamos aqui para a Igreja Cristo a Rocha. Mais uma vez estamos também para vos falar da palavra do Senhor. Os irmãos estão dispostos a ouvir? Sem dúvida. Certa ocasião o Senhor Jesus inesperadamente voltou-se para os seus discípulos e disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão vencer ou não prevalecerá contra a igreja. E é verdade, fora o Senhor Jesus é a obra feita. Não há nada nesse mundo que tivesse sido tão perseguido, tão atrapalhado como é a igreja do Senhor Jesus. Desde o princípio, logo, e por incrível que pareça, os judeus foram os primeiros. Mas seja como for, a igreja está aí triunfante para a glória de Deus. Sabia de uma coisa? Se não sabia, fica sabendo agora. O tema para hoje, creio que da parte do Senhor é: o que é a igreja cristã? Diga comigo, o que é a igreja cristã? Quando a maioria das pessoas ouvem a palavra igreja, logo pensam em um edifício com traços religiosos. Talvez de um certo modelo, até mesmo em um lugar simples, onde os crentes se reúnem a fim de adorar e louvar a Deus. De acordo com as regras da língua portuguesa, o Dicionário Ilustrado Português, editado em 1971, diz que um templo pode ser chamado de igreja. Por outras palavras, quem chama a este lugar de igreja, segundo as regras em português, não está errado. É correto também, na língua portuguesa, a chamar um templo de igreja. Mas, segundo a Bíblia, a igreja não é um templo e nem mesmo um lugar de culto. A igreja é pessoas, crentes e salvas por Jesus. A igreja é pessoas crentes e salvas por Jesus. Por incrível que pareça, e com a licença de nosso pastor Rob, eu fiquei impressionado demais. Deixe só. Quando sentado aí, eu vi-o pregar acerca da igreja e de que a igreja não é um edifício, é pessoas. Vocês não vêm à igreja, disse ele. Você é a igreja. Vocês não calculam. Já falei com ele no fim. Você não calcula a paz, a segurança que isso traz ao nosso coração. Os irmãos, a maioria dos irmãos não vai entender isso, não é porque não são inteligentes, é porque não passam, nem todos passam por este lugar para falar da palavra de Deus. Quando nós apanhamos uma confirmação daquilo que estamos falando, meu Deus, louvado seja o Senhor. Então, continuando. A igreja é muito mais do que um edifício. Pensava que os irmãos iam dizer amém. É um ditado em português que diz: muito se engana quem cuida. E é verdade, eu cuidava que os irmãos iam dizer amém e não disseram. A igreja é muito mais do que um edifício. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Mateus 16, verso 18. Contudo, está claro que a influência do cristianismo se espalhou. Eventualmente, edifícios foram construídos para adorar a Deus, o que hoje são chamados de igreja. Deveria até dizer, corretamente, são chamados de igreja. Muito bem. Então, o que vem a ser a igreja?
o que é a igreja cristã. Eu não disse, não veio falar sobre uma igreja, eu estou falando sobre artigo definido. A igreja, eu estou falando de a igreja. Quer dizer, que não tem misturas, não é uma igreja, é a igreja. O que é a igreja cristã? O termo igreja, a palavra, vem de uma palavra da língua grega. Deixa eu colocar os meus eventos em posição. Eu não sei falar grego, mas quem fala do que estou falando tem que dizer o que acabei de falar. Muito bem. Então, o termo igreja vem de uma palavra de língua grega, que é eclésia. E o significado dessa palavra vinda para português, não havia essa palavra antes de escreverem a Bíblia em português. Então, como fazem com outras coisas, veio a palavra em grego e eles portuguesaram a palavra para português, em vez de ser eclésia, é igreja. Muito bem. Esta palavra significa assembleia, um grupo de pessoas, ao que quer dizer igreja. Quando estudamos o que é a igreja cristã, aprendemos que ela, a igreja, apresenta-se de duas formas e maneiras. Passo agora a dizer essas duas formas que a igreja se apresenta. A primeira, igreja visível e local. A segunda forma como a igreja se apresenta, igreja invisível e universal. Vou repetir. A igreja se apresenta como uma localidade e apresenta-se também como sendo universal. Universal, deixa eu dar aqui uma pequena orientação. Eu não me refiro agora a uma certa igreja que também pertence a sair do ramo evangélico que se chama a Igreja Universal. Eu não estou falando disso, eu estou falando da Igreja de Jesus Cristo. Ela é local e também é universal. Quer dizer, todo o universo. A igreja visível e local é a igreja física, material, que nós vemos e fazemos parte dela, nós vemos à nossa volta e à volta do mundo. Há muitas igrejas em todo o mundo. Há muitas igrejas em todo o mundo. Dizem que as Bermudas, em termos de capacidade de medidas quadradas, é o terreno, o território em que tem mais igrejas em relação com o tamanho do território. Tem graça que eu passei por lá uma vez e vi uma igreja só do tamanho daquela parte do púlpito ali, talvez uns 15 pés por 15 pés para a igreja que eu vi, mas tinha aprendido. Eu gosto de ler alguma coisa quando eu me dirijo a um certo lugar desconhecido. Parece que a leitura não foi muito correta e também não pertencia aqui, mas lembrei-me agora de dizer isso aos irmãos. Eu estava dizendo que a igreja, há muitas igrejas, só nos Estados Unidos há 380 mil igrejas, só nos Estados Unidos. Se a gente fosse dividir isso pelos 50 estados, cada um ficava com 7.600 igrejas. Claro, eu sei que há estados grandes e estados pequenos. Só o estado de Califórnia tem mais população do que o Canadá tudo. Só possivelmente tem muitas igrejas lá e no estado de Maine tem poucas igrejas. Mas só para os irmãos terem uma ideia de igrejas que há por aí. Mas Universal é só uma. E quem faz, eu vou falar disso miudadamente, mas quem faz parte da Igreja Universal é só gente pecadora, mas salva
por Jesus. Eu quero vir mais alto. Vamos dizer juntos, glória a Deus. Glória a Deus. É isso aí. A igreja invisível, a igreja local, é isso que eu acabei de dizer. Agora, a igreja invisível e universal refere-se a todos os crentes. Não se refere a casas ou edifícios. Refere-se a todos os crentes, em todos os lugares. Mas é uma só igreja. A igreja universal é uma só igreja. E é de ordem espiritual. Não tem endereço, não fica na rua de tal, no número de tal, não. Essa igreja está unida em Cristo Jesus. A igreja universal, que vem a ser todo o pessoal das igrejas locais, mas esta igreja universal está em Cristo Jesus. Não há muitas igrejas físicas locais. É uma só a igreja universal que estamos falando. Cada pessoa na igreja universal é um crente verdadeiro. Mas o mesmo não acontece na igreja local, a igreja física. Nas igrejas locais, pode haver alguém que ainda não dê sua vida a Jesus, mas cremos que ainda vai dar. É exatamente por isso que estamos falando. É exatamente por essas almas que ainda não deram sua vida a Jesus. Não estão fora do plano divino. Ainda não, mas vão de vir, com certeza. Então, depois disto tudo que eu disse, o que é a igreja cristã? Segundo ponto, inteiramente ligado com o primeiro ponto. Porque é relevante, importante compreender algumas diferenças básicas entre a igreja visível, igreja local, e a igreja universal. Por que é importante saber as diferenças entre uma e outra? A resposta é para não confundirmos o que algumas vezes nós vemos. É para nós não confundirmos o que às vezes nós vemos. Igrejas falíveis, igrejas que têm faltas, fazendo-se de igreja universal. Tratando-se a si mesmos de igreja universal. Não só isso, mas a igreja local pode abrigar pessoas que ainda não são salvas, criando problemas como houve entre o povo de Israel, entre o povo de Deus que saiu da terra do Egito. Houve um grupo de pessoas, a Bíblia chama de vulgo, pessoas que não eram judias e também não eram convertidos a judias. Judia é feminino. Eu falei em pessoa é feminino, por isso eu disse judia. Então, a Bíblia chama essa gente de vulgo entre o povo de Israel, que várias vezes, presta atenção, várias vezes durante a peregrinação no deserto, esse vulgo, essas pessoas, vamos usar o termo não salvas na igreja local, é como essas pessoas que vieram com o povo de Israel, e estou repetindo para ficar bem entendido, eu não quero que os irmãos só ouçam, eu quero que os irmãos compreendam. Essas pessoas fizeram com que Israel pecasse. Aquela história de Moisés falar à rocha e não bater na rocha foi promovida pelo vulgo, foi incendiada
em política por detrás das cortinas e saía lume, e então houve aquela tragédia, como os irmãos sabem. Nada disso era para falar aqui, mas eu estou falando agora. Então, muitas vezes fizeram o povo pecar. O mesmo acontece quando pessoas não salvas se agregam, ficam agregadas às igrejas, criando problemas se não abrem os olhos. Nós estamos falando aqui de uma realidade que é digna de ser vivida. Muito bem. Note, por favor, quem ainda não é salvo é mais do que bem-vindo à nossa igreja e a outras igrejas. Eu vou repetir o que acabei de ler. É uma nota da nossa parte. Note, por favor, quem ainda não é salvo é mais do que bem-vindo à nossa igreja e a outras igrejas. E Jesus está no céu de braços abertos para vos receber. Não estamos enxutando ninguém. Queremos abraçar toda a gente o mais possível. Ouça, sabemos, e sinto isso mesmo, por isso eu falo assim, sabemos que não há justos, mas glória a Deus, há justificados. Jesus deu o seu Filho para ser sacrificado, como todos sabem. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o mesmo Pai, o mesmo Deus, ressuscitou Jesus de entre os mortos, da sepultura, ressuscitou Jesus para justificar aqueles que foram perdoados pelo sangue de Jesus. A operação funciona assim. O pecador vem a Jesus, Jesus, através do poder do seu sangue, salva o pecador e porque Jesus ressuscitou, o pecador recebe justificação. Isso é simplesmente maravilhoso. Para uma pessoa como eu que arrebentar com os pulmões para gritar e falar disso. Nós não somos só perdoados, somos justificados. Eu não sou juiz e muito menos advogado. Eu não sou advogado e muito menos juiz. Mas o juiz não justifica ninguém. Ele pode lhe dar forças, mas ele não justifica a ninguém. Ele pode perdoar conforme os casos temos ouvido, etc. Mas não justifica. Mas o sangue de Jesus te purifica a ti de todo o pecado. Isso é excelente. Sabes porquê? Aí ficamos pertencendo à Igreja Universal. Isto é a igreja cristã, isso é a igreja que nós fazemos parte. Todos, e não é orgulho, é gozo e alegria e gratidão ao Senhor e querendo proclamar essa verdade bendita, que é a verdade de Deus. A igreja na Bíblia apresenta-se com vários caráteres, mas vamos falar só de 3 para agora. A. Corpo de Cristo. B. Povo de Deus. C. Noiva de Jesus. Efésios 1, 10 e 4. Cristo é o cabeça da igreja e os cristãos são o corpo. B, a segunda, povo de Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, e ainda em Hebreus 8, 10. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A igreja cristã pertence a Deus. E nós somos o povo de Deus. Somos o corpo de Jesus, a primeira, e somos de Deus, o segundo. Maravilha. O terceiro. 2 Coríntios, quem quiser tomar nota, tome. 2 Coríntios 11, verso 2, e Efésios, capítulo 5, 32. A noiva de Cristo. Então, é o corpo de Cristo,
povo de Deus, noiva de Jesus. Está passando na nossa mente. Nós somos a noiva de Jesus agora. Somos arrebatados. Quando formos arrebatados e quando partirmos para a eternidade, ainda somos a noiva de Jesus. Mas um dia vai haver um casamento. E a esse casamento vão assistir os santos do Antigo Testamento, como Abraão, Isaac e Jacó. Se vocês não conhecem quem foi Abraão, Isaac e Jacó, fiquem fiéis ao Senhor, e você que ainda não entregou o seu coração a Jesus, faça o mais depressa possível, porque quando partir para a eternidade, você vai casar com o Senhor Jesus. Isso pode parecer tão estranho como outra coisa qualquer, mas é o que a Bíblia Sagrada nos ensina, e nós somos felizes por saber isso e por anunciar isso. Nosso Deus é maravilhoso, amados irmãos. É também inexplicável. Já foi dito há muito tempo e continua sendo dito, de que, sem dúvida nenhuma, ninguém pode explicar quem é Deus e o que Deus é. Deus não deu essa capacidade a nenhum homem até hoje, mas cada um faz o mais que pode e lá vão sobrevivendo. Senhoras e senhores, não se deixem enganar. Tudo atualmente, mais do que nunca, nos mostra que Jesus está voltando. Como tudo atualmente, mais do que nunca, nos mostra que Jesus está voltando. Oh, senhor pregador, a pena que tenho é não poder falar consigo. Oh, não fala comigo só porque não quer. Telefone para o nosso escritório e faz um apontamento para falar comigo. Começa a história agora que tu está mostrando que Jesus vai vir. Meu avô sempre falou nisso, meu avô já foi, e já estou velho, vê também, Jesus ainda não veio, é verdade, é verdade. Isso é uma grande verdade, ninguém vai saber quando é que Jesus vai vir, mas ele vai vir de um momento para o outro, e o que não tiver preparado vai acontecer exatamente o que aconteceu com o dilúvio. O dilúvio é verdade, Jesus referiu-se ao dilúvio quando falava destas coisas. Não é pelo facto de Deus não conta o tempo como nós. Deus não tem tempo. O passado e o presente e o futuro para Deus é um só tempo. Deus tem tudo na sua mente, na sua visão, no seu ser. E nem tão pouco posso falar como eu queria acerca de Deus, derivado da sua profundidade. Mas deixa-me dizer, tudo atualmente, mais do que nunca, nos mostra que Jesus está voltando como o Senhor prometeu. Senhor Jesus. Para arrebatar, Jesus está voltando para arrebatar, para levar a sua igreja. E o resto fica para o que está para acontecer. Prezados amigos, amados irmãos, quero vos lembrar, sei que os irmãos sabem, quero vos lembrar, de que isso vai ser um tempo muito triste, logo a seguir ao arrebatamento da igreja, um tempo muito triste para aqueles que não foram salvos antes do arrebatamento. Às vezes eu tenho dor, eu tenho pena, a razão porque eu estou falando disso agora. A razão que nos leva a falar disso não agora, mas constantemente, é porque quem não aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, quando, por ocasião do arrebatamento da igreja, isso pode parecer uma coisa até muito estranha, o que é essa coisa de arrebatamento da igreja. É quando chegar um certo dia, que o momento certo só Deus é quem sabe, mas ninguém sabe, nem os anjos sabem. O Senhor Jesus vem a este mundo no momento e todos os crentes que morreram salvos vão ressuscitar. Oh, pastor, mas então alguns já morreram há tantos séculos. Caros amigos, há milhares de anos. Deus sabe de tudo. E deixe-me dizer mais uma coisa. Toda a pessoa que morre vai ressuscitar um dia. Também Adão vai ressuscitar. A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que são todas as pessoas que vão ressuscitar
para serem julgadas no fim dos tempos. Isto é, depois da igreja já estar com o Senhor. Eu estou falando nisso tudo, não é para provocar ninguém, nem ao riso e nem provocar o seu nervo. Eu estou falando disso tudo porque isso é a palavra de Deus. E se ela não é bem-vinda em algum lugar, em algum lar ou em algum coração, não se consuma com isso, porque isso é normal. O próprio Senhor Jesus falou palavras que não foram bem-vindas a quem o escutou. Não se esqueça disso. E foi o próprio Senhor Jesus que fez isso. E aliás, os grandes inimigos de Deus e de Jesus, propriamente, foi os judeus. E eles não acreditaram, a maioria, no próprio Senhor Jesus. Os fariseus eram judeus. E aquela raça não crê em Jesus, a não ser 2 ou 3 que a Bíblia fala deles. O que nós estamos falando, o que essa pessoa está dizendo, é digna de respeito e de aceitação, porque é a pura palavra de Deus. E Deus nunca olhou para a aparência das pessoas que falam. Sempre foram pessoas humildes, e os que não são humildes por fora são humildes por dentro, porque se não forem humildes por dentro, Deus simplesmente não os usa. Deus não precisa das grandezas deste mundo para fazer a sua obra, mas há muitas grandezas deste mundo que também estão fazendo a sua obra. Há técnicos e engenheiros que não dormem de noite inventando como levar o Evangelho a lugares onde pessoas não podem ir. Fazendo maquinetas que não trabalham, nem pilhas existe, mas dá-se à corda como uma máquina de costura de mão e cria uma eletricidade, e eles usam a sua palavra, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, na sua própria língua. Centenas e centenas de línguas estão gravando. Neste momento, visto que há diferença de horas, pessoas estão trabalhando fazendo esses aparelhos, essas máquinas, pelo menos nos Estados Unidos. Fiquem sabendo de que Deus usa tudo o que Ele quer. Usou Salomão e também usou o ladrão na cruz. Leva isso contigo. Usou Salomão, a pessoa mais sábia, e também o ladrão na cruz. Então, ninguém é pequeno demais para o reino de Deus. Todos temos e somos o que somos. Todos os mortos que morreram salvos vão ressuscitar, e os salvos que estão vivos vão ser transformados e vão com Jesus para o céu. Vá com Jesus para o céu, de portas abertas, queridos amigos, amados irmãos. Deixa refrescar isso na tua mente. De portas abertas, por incrível que pareça. Já teve alguma revelação da parte do Senhor? Conhece alguém que já teve? E o que nós estamos falando está confirmado pela palavra de Deus. Não interessa a recepção, a verdade está sendo proclamada. O Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, comparou, já me referi a isso, mas depois aqui no fim, para tornar a dizer, o Senhor Jesus referiu-se ao dilúvio. E assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja. Noé levou muitos anos a construir a arca e a dizer que Deus ia destruir o mundo de então com um dilúvio. O lugar onde ele estava, nem água havia, nem uma lagoa havia lá. As pessoas tiveram todas as razões para duvidar. Se alguém está duvidando do que eu falei até agora, não é nada de novo, mas arrepende-te e volta-te para o Senhor. Ele verá alegria nos céus, nos anjos de Deus, quando uma alma recebe Jesus no seu coração. Não havia uma lagoa, dizia eu, muito menos um lugar para andar com um barco tão grande. Gostava de saber quem é que lhe deu a planta para fazer um barco. Os primeiros barcos que fizeram por aqui à volta,
Como fazia um temporal, virava de pernas para lá e ia para o fundo. Mas a arca não foi para o fundo. Olha, de facto, a arca ainda existe, não temos tempo para isso. Ela caiu num lugar que depois virou a ser tudo gelo e o gelo conserva tudo. Ela foi descoberta por um soldado da Força Aérea Norte-Americana lá para os lados da Ásia. Então, estava falando de que o Senhor Jesus, quando esteve neste mundo, referiu-se ao dilúvio. E este que está aqui, essa humilde pessoa está aqui para te dizer que o arrebatamento da igreja vai ser parecido. Foi o Senhor Jesus que o comparou. Muitos vão ficar batendo nos peitos porque viram e não se arrependeram. Mas sabes uma coisa? Ainda é tempo de arrependimento. Volta-te para o Senhor Jesus e, como disse há momentos, Ele está de braços abertos para receber todos e aqueles que se voltam para Ele. Louvado seja o Senhor. Vamos chamar o irmão José Furtado e ele vem aqui acima para terminar a nossa reunião com oração, por favor. Se alguns irmãos que nos escutam nos seus lares, já oramos no princípio, mas queremos orar mais uma vez. Este servo do Senhor estará orando, terminando a nossa reunião, e também orando por algum pedido, alguma necessidade que, porventura, alguém que nos escuta tenha nesse momento. Sabe de uma coisa? Deus está ao teu lado, sem tu te perceberes disso, e Deus quer te abençoar. Vamos orar. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Te louvamos, Senhor, pelas tuas maravilhas, Senhor. Te damos graças, Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra não passará, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a crer nessas promessas cada dia mais, Senhor. Senhor, confirma isso nos nossos corações, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida santa, Senhor. Amém, Santa, Senhor, para ti, Senhor. Para que um dia, quando vieres na tua glória, nós estejamos prontos, Senhor, para partir contigo, Senhor. Oh Deus, graças te damos, Senhor, porque tiveste misericórdia de nós, Senhor. Porque tu tiveste, Senhor, essa misericórdia ao ponto de nos tornares filhos teus. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa, Senhor, cada necessidade de cada filho teu aqui dentro, Senhor. Ó Pai, agora que vamos para os nossos lares, abençoa as nossas vidas lá fora, Senhor. Ajuda-nos a testemunhar de Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado na nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, foi um prazer estar consigo. Ainda está sendo. Que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em vossas vidas, em vossos familiares e em nossos lares. E os amados irmãos dizem amém. Com isso terminamos a nossa reunião. Um abraço.